O meu segundo abraço já está presente, né? De uma forma... Nivaldo Andrade inspira medo e confiança simultaneamente, porque ele tem uma figura hierárquica, então você fica receoso, você deve ser uma sumidade. Mas, ao mesmo tempo, como ele é simpático, né? Se Nivaldo fosse ator, poderia escalá-lo para vários personagens, porque ele pode ser bispo, ele pode ser governador, pode ser presidente corrupto, ele pode fazer várias coisas. Chefe de gangue, ele tem um perfil assim fantástico, entendeu? Italiana, pode fazer tudo. Meu querido professor, arquiteto aí consagrado, já foi presidente de todos os órgãos possíveis, entrou em depressão, porque não aguenta mais. Né? Tudo ele já foi, agora não tem mais para onde ir. Né? E eu chamei Nivaldo aqui hoje, Nivaldo, para a gente falar um pouquinho, né, desse movimento que vocês fizeram aí pela preservação, né, do projeto arquitetônico do Otávio Mangabeira, do Hospital Otávio Mangabeira. Boa tarde, Nivaldo. Boa tarde, Guerreiro. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Estou aqui morrendo de rir com vocês, saudade de sua verve, de seu humor. Pois é, a gente está aqui tentando salvar um edifício que tem uma importância enorme para a história da Bahia, um dos edifícios mais importantes da arquitetura baiana do modernismo, mas principalmente dos anos 30, e que vai passar por uma reforma que é necessária por vários motivos, mas que poderia ser feita do ponto de vista do projeto arquitetônico de forma mais cuidadosa. Né? Então, há um pedido de tombamento que foi feito pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento da Bahia, na gestão da presidente Solange Araújo, 2018, ao IPAC, que o IPAC até sexta-feira nós tivemos audiência pública, não havia se manifestado de forma definitiva, parece que vai tombar agora e vai tutelar, mas o projeto tinha muitos erros, e descaracterizar completamente esse edifício que é importantíssimo. Né? Eu diria que junto com o Estúdio Cacau, ICE, Elevador Lacerda, é um dos edifícios mais importantes dos anos 30, aqui em Salvador. Onde é que ele fica para o ouvinte poder se identificar onde é que está esse prédio? Ele fica no Palmiúdo. Hoje ele chama Hospital Especializado Otávio Mangabeira, mas ele foi inaugurado no início dos anos 40 como Hospital Santa Terezinha. Depois virou Conjunto Sanatorial, né, Santa Terezinha, e há muito tempo já se chama Hospital Especializado Otávio Mangabeira. É um hospital que foi criado para tratar os tuberculosos e até hoje é referência, foi sempre e é referência no tratamento da tuberculose. Na época, o Palmiúdo era um lugar muito distante, então ele foi escolhido esse lugar porque era um lugar alto, arejado, tinha aquelas varandas que eram os solários para os internos, os pacientes tomarem banho de sol, né? E hoje em dia é uma área que está completamente, já há muitas décadas, completamente urbanizada e ocupada. Mas na época era uma área remota de Salvador. Nivaldo, o que é que esse prédio tem de características que você diz assim, ele tem que ser mantido, né? Ele tem que ser tombado? O que é que ele tem de especial? Veja, a arquitetura de sanatório antituberculose, ela foi referência para a arquitetura de todos os tipos. Porque quando a arquitetura moderna surgiu, ela começou a eliminar aquele excesso de decoração, de ornamento que vinha da arquitetura eclética, e os primeiros edifícios a fazer isso foram os hospitais, justamente por causa da questão da contaminação. Então, eles foram as primeiras edificações brancas, sem muitos detalhes, e isso acabou inspirando o resto da arquitetura, as casas, os edifícios. Mais funcional, né? Mais funcional, né? Mais funcional, exatamente. Exato. O racionalismo, o funcionalismo, ele nasce na arquitetura hospitalar. Em 1942, 43, o Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, ele fez uma exposição belíssima sobre a arquitetura brasileira, que depois rodou vários países, e que foi a primeira vez que o Oscar Niemeyer teve uma visibilidade internacional, que foram expostas obras de Oscar Niemeyer, e só tinha 2 obras da Bahia nessa exposição, mostrando a vanguarda da arquitetura na Bahia. E uma delas era o Hospital Santa Terezinha, atual Hospital Otávio Mangabeira. Essa publicação chamava a atenção justamente para essas varandas contínuas. Né? O edifício ele tinha essas grandes varandas, que eram os solários, que era um tratamento helioterápico, né? De tomar banho de sol para o tratamento da tuberculose. E isso caracteriza o edifício. E uma das coisas que o projeto da secretaria, eles já estão revendo, né? O secretário informou que vai rever o projeto após a nossa pressão, mas uma das coisas que estava sendo comprometida era isso, iam fechar tudo com vidro. Iam fechar o espaço entre uma varanda e outra com vidro e ia mudar completamente a aparência do edifício. E não é necessário, nós demonstramos que dá para adaptar os usos, né? Que a secretaria precisa, que o hospital precisa sem isso. Desculpe, Guilherme. Nivaldo, então o diálogo está acontecendo, né? Tudo indica que as coisas vocês vão ser vitoriosos aí nessa discussão, né?
A gente espera que sim, porque houve uma audiência pública na sexta-feira com o Ministério Público. A Secretaria começou a obra sem autorização. Havia um acordo do Ministério Público com a Procuradoria do Estado de não começar a obra, e eles começaram na semana passada, mas na reunião no Ministério Público, o Ministério Público exigiu que o IPAC embargasse a obra e que a Secretaria paralisasse. Então, espero que tenha sido paralisada, eu não tive mais notícias, e a gente espera realmente que, com a boa vontade de todos os envolvidos, que o projeto seja revisto para preservar as características arquitetônicas. Não há problema nenhum em atualizar ele para as demandas atuais, o que precisa ser feito com respeito à memória da nossa arquitetura e do próprio hospital, um hospital importante na história da Bahia. Com certeza, entendeu? Esse pleito vai ser atendido pelo secretário, tenho certeza, governador. Vamos torcer aí para tudo se resolver. Mais uma vez, obrigado pela explicação. O Nivaldo é outro cabeção, junto com o Juliana Ribeiro. Né? A explicação. Por isso que eu pergunto logo, que eu sei que não vem pedrada, porque às vezes você faz uma pergunta aqui, vem aquela pedrada na cara. Piora, né? Piora a situação, mas Nivaldo tem condição. Nivaldo, eu quero fazer uma pergunta final. Você namorou ou não namorou com Naya Alban? Revele. Ah, não, Naya é minha irmã, praticamente. Naya é minha estagiário de Naya. Naya é minha amiga há mais de 20 anos, 30 anos. É minha irmã. Não namorei com Naya, não. Moacir teve uma época que era casado com ela que a gente confiava muito de você, mas isso é outra questão. Ô, minha gente, Nivaldo, valeu, meu querido. Um grande abraço, meu querido. Até a próxima aí. Um abração, então. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Nossa querida, olha, Naizinha é uma das pessoas mais alto astral que eu conheço. Você olha para a cara dela, você vê logo tranquilidade e alegria. Né? Tem um trabalho maravilhoso, né? Eu não vou nem perguntar a idade, porque é uma humilhação para qualquer pessoa. Mas eu não tenho problema nenhum de Revele. Dizer. Tenho 72 anos. Quanto? 72. Mente de 20, corpo de 50. Fisionomia de 40. Então tá toda calibrada. Sensação térmica de 46, não tem isso, né? 46 graus. Naizinha, mais uma vez, você com seus projetos, né? O site Cirandando Brasil. Né, eu queria saber, hoje é o dia do avô e o dia da avó. Parabéns, né? Parabéns aí pra você. E também eu queria falar um pouquinho desse... Que personagem é esse? Vovó Cibernética. O que é isso? É vovó Naná. Que é o seguinte, meu nome é Nair, por causa da minha avó. Aí, quando eu era menina, era Naí e Naizinha. Aí, eu agora sou avó, tenho 72 anos, estou migrando de Naizinha para vovó Naná. Só que a pandemia me tirou as crianças que eu trabalho há 48 anos. Né? E, realmente, eu vivo com minha rede na mão. Eu digo, não, eu não vou parar de trabalhar. Percebi o seguinte, que as crianças precisavam de uma atenção especial nessa pandemia. Aí resolvi contar histórias. Comecei contando histórias no Spotify, que cresceu. Recebi um convite num podcast que cresceu. Aí recebi um convite do Spotify, já tenho 52 semanas, portanto, um ano, contando histórias. E o podcast é muito acessado, e está, no momento, em 21 países com filhos de brasileiros ouvindo, porque eu trabalho a cultura identitária. Que maravilhoso. Em seguida, trabalhei com 1.600 professores, a pandemia toda, os professores enlouquecidos. Naizinha, pelo amor de Deus, me ajude, que eu não tenho repertório para manter criança de 4, 5 anos em live. Né? Terrível. É difícil. Aí eu comecei a contar história, comecei a fazer joguinho, comecei a trabalhar a questão da cultura da brincadeira com os professores. E estamos nessa pegada. Agora botei um curso pelo Hotmart para passar esse conteúdo que eu pesquiso há 48 anos, né? Que só cantigas são mais de 600, todas populares, todas do domínio público. Histórias indígenas, africanas, portuguesas, a origem de cada brincadeira e a história da humanidade pela brincadeira para os professores, que eu não posso morrer e deixar isso guardado no armário da minha casa, você não acha? Não faz sentido. Claro, claro, interessantíssimo, né? Cibernética. Que maravilha. Naizinha, qual foi a dica que você deu para esses professores, as dicas básicas, para segurarem essas crianças na frente do computador? Porque até hoje, né, tem um desespero enrolando. Volta às aulas, mas não volta todo dia. Quais são as dicas aí para os nossos papais e mamães ouvintes aí, vovós e vovôs? Posso fazer um exemplo, né? A canoa virou,
deixaram virar. Foi por causa de Maria que não soube remar, cantar. Aí, construir com as crianças, com uma caixa de papelão, uma canoa. Trabalhar a questão dos transportes marítimos, as bacias hidrográficas, no caso, a nossa, o Amazonas. Aí, para entrar no Amazonas, contar uma lenda indígena, a história da Iara. E por aí vai, todas as brincadeiras, todas as cantigas, você pode fazer um link com o conteúdo que o professor desejar e fazer um conteúdo transversal. Então, eu trabalhei. O cravo brigou com a rosa, trabalhei as flores, trabalhei as relações, entendeu? E por aí vai, o escravo de Jó, aquela famosa história, né, de que um dia um velhinho de 94 anos me disse num quilombo que no quilombo dele isso era para organizar as fugas. Aí cantava escravo de Jó com a pedrinha. Jogavam caxangá. Caxangá é pedra, em Iorubá. Tira a bota, deixa o zambelê ficar. O zambelê é o escravo velho, que não podia fugir. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Aí a pedra caía em você, você fugia segunda-feira. Aí outra rodada, a pedra caía em Faustão, Faustão fugia terça. A pedra caía em mim, eu fugia quarta. E por aí, Fernando, organizavam fugas e faziam os Maisinha, você tocou numa coisa... o professor passando isso, é genial, é genial. Tem uma coisa que você começou a falar, né, que eu fiquei super curioso, né? Como é que esse conhecimento seu vai se transformar em memória? Você tem discípulas, você já tem alunas que vão levar seu trabalho adiante, independente de qualquer coisa, não estou falando de morte, de nada. Eu estou falando porque você tem um legado hoje excepcional, né? Como você mesmo falou, de quase 50 anos trabalhando com isso, né? Então, como é que vai ficar isso? Quais são as providências que eu tomei? Eu nunca fechei esse conhecimento comigo. Eu sempre trabalhei com capacitação de multiplicadores. Eu já capacitei 41 mil professores na metodologia. E agora, né, eu percebi que os professores, as gerações vão se sucedendo e os professores novos têm uma deficiência em relação a isso, até porque foram crianças que não brincaram com a brincadeira de roda, com a cultura tradicional. Aí, por isso, eu botei esse curso no Hotmart. O nome do curso é Cirandando Brasil, Trilhas de Aprendizado. Baixei bastante o preço, né? Em contato com o Hotmart. Fizemos um preço de R$300, que o professor divide em 12 meses, porque a plataforma fica na mão do professor com esse acervo, não é? Que só nesse primeiro momento eu coloco 400 brincadeiras, além de trabalhar a conceituação étnica, histórica, antropológica, musical, dessa série de brincadeiras, durante um ano. Então, foi a estratégia que eu achei, Fernando, para distribuir esse conhecimento. Claro, claro. E você teve dificuldade de se adaptar ao mundo cibernético? Como é que foi isso na sua vida? Bom, eu tenho algumas dificuldadezinhas, porque não faz parte da minha geração, mas olha, claro. Eu lido bem. Eu lido bem com Zap, com YouTube, com celular, eu lido, eu vou aprendendo. E eu acho o seguinte, que quem não se adaptar vai perder o bonde da história. Não tenha dúvida. As pessoas me perguntam assim, mas Naizinha, como é que você, trabalhando um conteúdo tão tradicional, se adaptou tão bem às redes sociais? Sabe por que é? Porque a minha brincadeira é uma nova, velhíssima maneira de brincar, que vai se reciclando na medida em que as crianças vão nascendo. É tudo novo para elas. Massa. E se elas nascem nessa linguagem, eu tenho que estar nessa linguagem, se eu quiser que isso continue sendo cultura brasileira. Então você faz uma conexão do passado com o futuro direto, né? Passando pelo presente, mas é uma conexão direto, né? Que maravilha. E por falar nos avós, né?
Eles são os elos de conexão desse passado para o futuro. Quando eu fui avó, quando minha neta nasceu, eu entrei na sala, pedi ao médico, o médico, tá, Naizinha, porque você sabe, as pessoas me conhecem. Venha, Naizinha, venha. Eu disse, eu vou, que eu vou gravar o choro dela. Eu sou avó, mas eu sou produtora musical, então eu quero gravar. Aí ele, vambora, entre. Aí eu gravei. Quando eu vi minha netinha nascendo, eu tive a certeza, Fernando, de que eu ia chegar no futuro. Tá. Tudo que eu fizer, tudo que eu viver com ela, ela vai fazer e viver com os netos dela. Tanto que eu estou trazendo para minha vida atual a minha vovó Naná. Maravilha. Claro. Compreendeu? E quem quiser conhecer vovó Naná, passe para a gente aí, né? Como é que a pessoa faz, onde é que acessa esses cursos, tudo. Passe os canais, que são fundamentais. Bom, no Spotify eu conto história, né? Então, meu canal é Nairzinha, vovó Naná. Tá. No YouTube, eu estou contando a história dos brinquedos desde a Idade da Pedra. Né? O endereço, Nairzinha, vovó Naná. O Hotmart é no meu site, www.nairzinha.com.br. Massa. São as minhas mídias. Aí eu tenho o Face. Basta botar Naizinha que entra tudo. Já aparece. E tem o quê? O nome do projeto, que é Cirandando Brasil, que também tem um site, que é www.cirandandobrasil.com.br. E aí só não me acha quem não quiser. Com certeza. Fica a dica aí, né? Agradecer muito. Você tem que vir aqui com mais tempo de novo, certo? Porque o trabalho é sensacional. Diga, Faustão. E eu queria pedir para te terminar, Guerreiro, ouvindo o Rock do Vovô, uma música na e antes de terminar, Faustão, você é filho de Maria Elisa, né? Sou! Maria Elisa é minha amiga de infância, minha colega. Vou dizer ela agora aqui, tá aqui pertinho. Tá vendo aí, Faustão? Todo comprometido. Tá vendo? Todo embananado. Todo embananado. Do vovô, eu fiz para meu marido, né? E convidei Márcio Melo, porque eu tenho um CD que está lá no Spotify chamado A Arte da Vovó. O que é a arte da vovó? É a ética, é a utopia, é o sonho, é a fantasia, é a liberdade, é a paciência, é a ternura. Percebeu? Que nós, avós, temos que perder o compromisso de sermos mães substitutas e substitutas de pessoas que fazem tarefas com as crianças. O nosso lugar é preservação da espécie. Vamos com certeza. Então. Rock do vovô aí. Obrigado, Naizinha. Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Amanhã a gente volta com mais Roda Baiana.